Não deixa aqui não. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos. Perdão, esse é lá em cima. Eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês e presenciar essa festa tão linda, né, tão bonita. Eu tenho estado muito feliz com o que tem acontecido nessa igreja, com o que tem acontecido na vida dos meus irmãos, Juninho, Vanessa, porque nós sabemos, né, o preço que se paga para sermos a igreja do Senhor Jesus. Não só no pastorado, as ovelhas também pagam um preço para poder servir a Deus com alegria e com inteireza de coração. E eu tenho visto essa igreja pagar o preço e tenho visto Deus abençoar essa igreja de forma poderosa. E eu me alegro muito com isso, irmãos. Não me alegro porque o número de pessoas estão aumentando, não. Porque existem muitas igrejas que têm número, mas não tem aquilo que é o principal. Essa presença gostosa, Juninho. Essa presença de que a gente vem, sabe, essa presença que a gente chega e a gente depois começa a cantar assim: eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair daqui, me deixa morar. Essa presença poderosa, gostosa do Espírito Santo. Eu não sei se a Suzete vai lembrar disso, quando você falou assim, levanta a mão aí quem a Suzete foi usada. Eu levantei minha mão ali e me lembrei, Suzete, do dia em que eu sempre fui meio assim, aqueles fujão de profeta, sabe? Eu vejo os profetas, eu era meio sorveteriano, agora estou me convertendo. Mas aí eu vi os profetas na igreja, passava assim de lado e tal. Mas teve um dia que o meu olhar cruzou com o dela assim no meio do corredor da igreja e ela veio. Quando ela veio com aquele olhar, eu falei assim: agora não dá para fugir. E ela olhou bem dentro da bola do meu olho e disse assim: Deus tem pressa com a tua vida. Não sei se você lembra disso, Zete, mas ela disse assim: Deus tem pressa com a tua vida. Com 6 meses na igreja eu assumi o ministério de louvor. Com 1 ano já estava envolvido em muitas coisas na igreja. E com 5 anos de convertido, Deus leva eu e a minha casa, a minha família, para pastorear essa igreja que nós estamos lá. E esse mês, né? E que esse mês também está fazendo 13 anos de vida, né? 13 anos que nós estamos lá, porque Deus tinha pressa com a nossa vida, 7. Louvado seja Deus pelos seus profetas. A nossa geração carece, irmãos, de profetas, homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que não estão atrás de reconhecimento humano, mas que falam ao povo aquilo que o povo precisa ouvir, não que o povo quer ouvir. Quando a gente olha para a história de profetas como Jeremias, como Ezequiel, foram homens que profetizaram num tempo que ninguém creu neles. Ninguém queria saber de palavras duras. Os reis tinham pavor dos profetas, porque a palavra do Senhor era dura para que eles se convertessem dos seus maus caminhos. E eles não queriam saber do Jeremias, eles não queriam saber do Ezequiel, mas eles se manteram firmes, profetizando a palavra do Senhor à sua geração, até que a obra do Senhor fosse feita. Amém? Louvado seja Deus. Abra a tua Bíblia comigo aí, queridos. Que prazer poder estar aqui, que honra. Eu estou um pouco sem voz, irmãos, que eu estou ultimamente, né, usando muito a minha voz, e ainda quero cantar, aí me lasca todinho. E hoje de manhã eu toquei fogo lá na igreja, que eu que ministrei o louvor lá, mano, que hoje a pastora que pregou.
Mandou fogo lá, Juninho. E aí eu fui cantar, rapaz, misericórdia, só Jesus. Vou até tomar uma água aqui. Vai ter folga, é prova. Prova eu não preciso falar, só olhar, só observar. Êxodo capítulo 14. Amém? Eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim para ele: é tempo de avançar. Amém? Glórias a Deus. Êxodo capítulo 14, verso de número 15. Aleluia, Jesus. Eu só quero tua presença, Pai. Hoje eu não vou pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Êxodo 14, 15. Vamos ler isso. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em algumas traduções, diga ao povo que marchem. Curva sua cabeça, vamos orar. Pai querido, te dou graças, Deus, pela tua presença tão maravilhosa no nosso meio nessa noite. Te dou graça pela tua palavra que é viva e eficaz. Te dou graças por essa igreja, Deus, os pastores dessa igreja, por esse povo, ó Deus, que te ama e te busca. Nós não merecemos, ó Deus, mas o Senhor é bondoso conosco. Nós não merecemos, mas o Senhor ainda assim se manifesta no nosso meio. O Senhor fala conosco. Por isso, Deus, eu peço que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, ainda mais do que aquilo que já falou. Derrama da tua presença sobre nós, ó Deus, para que possamos transmitir e assimilar aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. A tua palavra, Deus, ela é poderosa para nos transformar. Tua palavra é poderosa para trazer cura, restauração, para dar, ó Deus, entendimento e mudar a vida de uma pessoa completamente. É por isso que nós oramos. É para isso que nós estamos aqui, Deus, pedindo ao Senhor que venha nos usar para tocar a vida das pessoas. Que a tua palavra possa, ó Deus, encontrar corações sedentos, aflitos, duvidosos, e que ela possa, Deus, produzir frutos em abundância. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nesses últimos anos, né, nós vivemos coisas assim muito intensas, né? Foram 2 anos aí que se passaram onde nós vivemos coisas inusitadas para nós e coisas muito intensas que exigiram muito de nós. E embora isso para nós tenha sido inusitado, intenso, quando nós olhamos para a história da humanidade, esse foi mais um fato dentre muitos outros fatos que mexeram com as estruturas, abalaram com as estruturas do mundo, a maneira como as pessoas se relacionam, a maneira como as pessoas vivem, a maneira como as pessoas trabalham. Nós tivemos pelo menos alguns eventos na história que produziram, né, situações de mesma proporção. Nós podemos colocar aqui as 2 guerras mundiais, 1914 e 1939. Depois de uma guerra mundial, depois que um país passa por uma guerra, ele nunca mais vai ser o mesmo. Vive experiências, vive situações que transformam a vida das pessoas. Hiroshima e Nagasaki, depois da bomba atômica, se transformaram em outras cidades. Foi um outro povo, uma outra mente. Podemos também dar como exemplo aqui a Revolução Industrial, que mudou a forma como as pessoas trabalhavam.
As pessoas trabalhavam de forma artesanal, o trabalho era manual, e a reforma industrial fez com que as pessoas deixassem esse trabalho manual, artesanal, e fossem para as máquinas. Produção em série, produção em massa, mudou a vida das pessoas, mudou a maneira das pessoas se relacionarem umas com as outras e com o trabalho. Você já parou para pensar no impacto que isso tem na vida de uma sociedade? Pessoas que estavam acostumadas, Brunão, a trocar o leite pelo pão, a conhecer todo mundo na vizinhança. Daqui a pouco vem as indústrias e as pessoas migram para as grandes cidades. E ali nas grandes cidades a vida muda, as relações são outras, o tempo encurtou, não havia mais aquelas relações como eram antigamente. Um evento de proporções gigantescas que mudou a vida das pessoas. Outro que a gente pode dar como exemplo também foi a Revolução Francesa, sob a bandeira, de igualdade, fraternidade, liberdade. Mudou a forma como as pessoas e as famílias se relacionavam. Todos esses foram eventos que, semelhante ao evento da pandemia que nós vivemos, também transformou muita coisa ao nosso redor. E todas essas situações pedem de nós uma resposta. Nós, diante dessas situações, não podemos ficar neutros. É exigido de nós uma decisão, é exigido de nós uma atitude, é exigido de nós uma posição. Quando nós enfrentamos e tudo fechou, o trabalho mudou de novo. Por quê? Porque as empresas tiveram que tomar a decisão de fechar os seus escritórios, e todo mundo agora estava trabalhando em casa, e muita gente não voltou para o escritório e trabalhou, ainda continua trabalhando em casa. Mudou, fez o caminho inverso. Percebe como isso altera as nossas vidas? Como isso muda a forma como as pessoas se comportam? Escolas que jamais imaginariam ir, escolas públicas, privadas, para a internet, tiveram que ir para a internet. Mudou a forma de fazer. Igrejas, poucas estavam transmitindo cultos online, mas ou era isso, ou fechar a porta, não tinha o que fazer. Então o que acontecia? Um grupo pequeno de pessoas ficava no templo, enquanto toda a igreja estava em casa, assistindo aos cultos online. Mudanças, momentos assim pedem de nós decisões, momentos assim pedem de nós uma posição. E ao longo desses últimos anos, muitas pessoas ficaram estagnadas, pararam suas vidas, ficaram aprisionadas, deixaram de viver enquanto lá fora a ameaça era iminente. E aí, olhando esse cenário que eu descrevi para vocês, de forma breve, o Senhor colocou na minha mente o Moisés. E a cena que o Senhor colocou foi Moisés parado em frente a um mar vermelho, intransponível. E olhando para frente, ele via o mar. Não tinha o que fazer. E olhando para trás, quem estava? O faraó e o seu exército, seus cavaleiros de guerra. E aí, como se já não bastasse a cena, imaginou a cena? Olha para frente, olha para trás,
E aí, já não bastando essa cena complicada, Moisés tem que lidar com um povo que a única coisa que sabe fazer é murmurar. Reclama do pastor, reclama do governo, reclama do esposo, reclama da esposa, reclama da situação em que eles estavam vivendo, reclama da ameaça de morte que eles estavam enfrentando, reclamam porque querem inclusive voltar a serem escravos no Egito, para que eles não morressem. E aí me vem à mente a frase do Martin Luther King, que diz que se você ainda não achou uma causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão para viver. E aí, querido, diante disso, Deus dá a um homem de fé. Tem homens e mulheres de fé aqui? Diante de toda essa cena que eu estou descrevendo aqui para vocês, Deus dá a um homem de fé uma direção. E é interessante que esse homem ouve a direção de Deus como quem ouve um amigo conversando. Esse homem, ele é tão íntimo de Deus, que ele sabe de antemão tudo que vai acontecer. E aí ele vai dizer o seguinte, põe aí verso de número 13 para mim, desse mesmo capítulo, por favor. Capítulo 14, verso de número 13. Moisés, ele vai pré-anunciar aquilo que iria acontecer naquele momento. E aí ele vai dizer o seguinte: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vocês veem. Um homem teve uma direção de Deus, discerniu o tempo, discerniu o que estava acontecendo. Nós precisamos de homens e mulheres que saibam discernir o que Deus está fazendo hoje. Moisés, ele tem a convicção do livramento, porque ele não está focado nas circunstâncias. Qual eram as circunstâncias? Lembra? Na frente, atrás, no meio, murmuração, sangue e fogo. Moisés, ele não está olhando à sua volta. O couro está comendo, mas ele não está com os olhos fitos nem no mar que está à frente, nem no faraó que está atrás, nem no povo que está ao seu redor. Os olhos deles estão assim, ó. E porque os olhos deles estavam fitos no Senhor, ele recebe uma revelação. E ele era o único ali que não temia, porque sabia o que estava acontecendo. Tempos difíceis revelam quem são aqueles que de fato creem que as suas vidas estão nas mãos do Senhor, e ao invés de olhar para as circunstâncias, olham para cima. Agora, talvez isso sirva de consolo. Moisés nem sempre foi assim. Alguns estudiosos dizem que Moisés adiou em 30 anos os planos de Deus de tirar o povo do Egito. Porque quando Deus fala quanto tempo o povo vai ficar, Deus fala em 400 anos. Mas lá na frente, a palavra de Deus vai dizer que o povo ficou 430. Por quê? Porque segundo alguns estudiosos, Moisés se precipitou ao matar o egípcio. Não se conteve. Então o que ele teve que fazer? Ficar todos esses anos recebendo instrução aos pés do seu sogro Jetro, para que ele pudesse entender como se discerne a voz de Deus. E aí eu quero pegar essa situação e fazer uma analogia dessa situação de Israel com a nossa vida hoje como igreja e a direção que o Senhor tem nos dado. Porque o Senhor nunca deixou de falar com a sua igreja, amém? O que deixou de acontecer? Nós deixamos de ouvir. Mas o Senhor sempre está falando com o seu povo.
Ele não faz nada na terra, a palavra diz, sem que fale primeiro ao seu povo, seus profetas. E aí, ao olharmos para trás, antes de tudo isso que nós passamos, eu quero trazer aqui uma simbologia de Egito. Antes de tudo isso que nós enfrentamos, Egito. A vida antes de tudo, antes da ameaça, antes da iminência da morte, antes do perigo, que embora não fosse uma vida boa, a vida que Deus tinha para nós, muitos estavam descansados nela. É ou não é? Por que eu sei disso? Porque eu ouvi muitas pessoas dizerem assim: eu só queria que a vida voltasse ao normal. Talvez alguém que esteja aqui falou isso. Eu só queria que a vida voltasse ao normal. Olhando agora para trás, para o tempo que nós vivemos, para a crise, o cenário era um cenário de terror, de perigo, iminência da morte. O inimigo está onde? No cangote, procurando tragar sua presa. Então, o primeiro cenário é o Egito. O segundo cenário é a dificuldade. O inimigo no cangote, querendo matar, querendo tragar a vida. Quantos aqui, nesses 2 anos que se passaram aí, pegaram o gripe e falaram assim: vixe, Deus chamou minha senha. Ficou gripado assim: ixi, agora vou. A iminência da morte, o inimigo está atrás, está querendo tragar, como um leão, ele está ao derredor. Nesse tempo, muitas coisas foram colocadas em xeque. A nossa fé foi colocada em xeque. A igreja foi colocada em xeque. Pastores, líderes, governos, todos foram colocados à prova. Por quê? Porque não importa o que fosse feito, sempre havia um povo murmurando. Era ou não era assim, Juninho? Abre! Não pode abrir, porque abrir vai morrer todo mundo. Fecha! Mas se fechar, como é que ministra o povo? Tem gente que vai morrer, porque não vai se alimentar espiritualmente. Compra! Não compra. Vende! Não vende. Vacina! Não vacina. Tudo exigia de nós uma posição. Que posição tomar? Porque se nós olhamos, o inimigo está no nosso cangote. Mas se a gente olha mais para trás, a vida não estava normal. Nós vivemos tudo isso e olhamos hoje para trás, muitas coisas ficam claras para nós. Por que que muitas coisas hoje estão claras para nós que não estavam quando nós estávamos no meio de toda essa situação? Porque nada melhor do que o tempo para trazer entendimento e revelação para nós. Embora mesmo o tempo revelando as coisas, muitos ainda querem acreditar em mentiras, mas o tempo é ótimo para nos revelar aquilo que é de fato a vontade de Deus. Então hoje nós nos vemos nesse lugar, em frente o Mar Vermelho e suas incertezas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Toda essa situação gerou em nós muita dúvida. Tem muita gente procurando a igreja porque está achando que o fim do mundo vai acabar, ainda mais agora com guerra, pandemia.
Você recebe muita gente na igreja que está com dúvida, está com medo. Não sabe o que vai acontecer na frente. Então nós estamos nesse lugar. À frente nós olhamos um mar de incertezas. E quando nós olhamos para trás, nós temos a lembrança da escravidão, que era ruim, mas que talvez gera saudade em alguns. Mas quando nós olhamos um pouco para trás, nós vamos nos deparar com a iminência da morte, que ainda gera muito medo. E é nesse cenário que o Senhor, Ele deseja dar uma direção para nós como igreja. É nesse cenário que Deus deseja dar uma direção para você. É nesse cenário que Deus deseja orientar a tua vida e a minha vida, a nossa vida como igreja. E aí Deus fala a Moisés: por que você está em dúvida? Diga à minha igreja, ao meu povo, que marchem, que avancem. Pastor Júnior, avanço. Deus está chamando essa igreja para continuar avançando. É tempo de avançar. Nós não podemos olhar para o que ficou para trás. Não podemos nos amedrontar com o inimigo que está no nosso cangote. O que nós precisamos é olhar para frente, e mesmo estando à frente um mar de incertezas, pela fé, eu creio que Deus nos dará o livramento. Venha o que vier, se tão somente nós obedecermos a ordem de avançar, olhar para cima e marchar para frente, Ele virá em nosso auxílio e nos dará livramento, e nós atravessaremos todas as adversidades que se levantam contra nós, porque quem está do nosso lado é o nosso Deus, o grande El Hagbor, o Deus forte, Deus poderoso. Você crê nisso, irmãos, que a ordem de Deus para você é avançar? Deus quer que você avance em todos os níveis da sua vida. Deus falou isso claro no meu coração. Filho, eu quero que a minha igreja confie em mim e avance, não tenha medo, não pare, porque há uma obra muito grande a ser feita, e nós não podemos mais ficar parados. O Senhor deseja que nós avancemos. Agora, preste atenção, querido, numa coisa que eu quero falar com você aqui. Essa decisão de avançar, ela é repleta de incertezas. Você concorda comigo? Quando nós decidimos avançar, existem coisas que são incertas, e está tudo bem. Existem muitas coisas que nós vamos ter dúvidas, mas uma coisa nós precisamos fazer, que é não duvidar. Você pode ter muitas dúvidas, mas nunca duvidar. Eu olho para a vida do meu filho, que está entrando na adolescência, eu tenho muitas dúvidas com relação à vida deles. O que eles vão fazer? Onde eles vão trabalhar? Com quem eles vão casar? Muitas dúvidas. Então uma está definida. Agora o cara está cheio de euro ainda. Está na bênção, Daniel. Nós temos muitas dúvidas com relação a muitas coisas, mas uma coisa nós não podemos fazer: duvidar. Eu tenho muitas dúvidas com relação ao futuro dos meus filhos, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus vai cuidar de cada momento.
Você pode ter muitas dúvidas. Você pode ter muitas dúvidas a respeito de muitas coisas na sua vida, mas você não pode nunca duvidar de que Deus está cuidando de você, de que Deus está no comando. Por que nós precisamos entender que é preciso, irmãos, avançar? É simples a resposta para isso. Porque nós não temos outra opção. Eu e você não temos outra opção a não ser avançar. Porque olhar para trás e ficar nos lamentando não nos ajudará. Olhar para o Egito e ficar pensando na cebola e no alho do Egito não vai adiantar. Por quê? Porque o Egito não é o lugar que Deus tem para você. Se Deus abalou o mundo, é porque Ele não estava satisfeito com a maneira com que as coisas estavam acontecendo. A palavra de Deus em Romanos capítulo 1, a partir do verso número 18, Paulo vai dizer que Deus estava irado com a injustiça e a impiedade dos homens. O que nós vemos mais hoje no mundo, injustiças e impiedades. E nós achamos que Deus vai ficar de braços cruzados, vendo todas essas coisas? Então olhar para o Egito não é uma opção. Olhar que agradava a Deus. Então o que nós precisamos é avançar. E para avançar, e eu creio que essa igreja vai avançar muito, amém? Você recebe essa palavra? Agora, para avançar, nós precisamos observar algumas coisas importantes que eu queria compartilhar com você aqui. Vai dar tempo, porque o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, Deus abriu, milagre, poder. Do outro lado, Moisés, Miriam dançaram, cantaram, o povo festejou, tudo uma bênção. E aí, o que impediu esse povo então de entrar na terra prometida? Se Deus havia libertado o povo com mão forte e disse ao Moisés assim: diga ao povo que marche, Moisés, vai embora, você nunca mais vai ver esses caras aí que estão atrás de você, nunca mais, diga ao povo que marche, rumo à vida que Deus tem para você, rumo à terra que Deus te deu. E por que o povo não chegou lá? Porque até para avançar, irmãos, nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Se nós vamos avançar para o que está diante de nós, nós não podemos cometer os mesmos erros, porque os nossos erros nos impedem de experimentar o melhor de Deus para a nossa vida. Então é preciso fazermos uma escolha. Para que nós possamos avançar, é preciso fazer algumas escolhas. A primeira delas é entre fé e incredulidade. Irmãos, a incredulidade é uma afronta a Deus. Um escritor em algum livro disse que a incredulidade é fé em Satanás. Isso é forte. A nossa incredulidade é depositar fé no inimigo de Deus. Quando nós não cremos naquilo que Deus pode fazer, nós estamos tendo fé no inimigo de Deus. Algumas frases que eu acredito que Deus fica nervoso, que tira Deus do sério, que representam essa nossa incredulidade. Ah, mas será? Não sei não, viu? Será que eu vou conseguir? Será que vai acontecer? Eu já vi esse filme, já sei como termina. Ah, eu já entreguei na mão de Deus. Quando você fala isso, na verdade está dizendo que você entregou na mão do Satanás, não de Deus.
Porque quando você diz isso, você diz o seguinte: agora eu não quero mais saber. Entreguei na mão de Deus, não tenho mais compromisso com isso. Então você não entregou na mão de Deus. Estou cansado de não ver nada mudar. Falta de fé. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para um povo que estava cativo no Egito, que era escravo, era um desafio crer. Realmente era um desafio crer. Já imaginou 400 anos de escravidão? Esse cenário era só para os brabos mesmo para crer, hein? Fala a verdade. Só aqueles que eram top mesmo para poder crer em Deus em meio a 400 anos de escravidão dura no Egito. Então, depois de ter visto tudo o que Deus fez pelo seu povo e o tamanho do livramento que Ele deu, irmãos, não crer é burrice. Então eu quero dizer para você o seguinte: como colocar em xeque a fé em um Deus que fez tantas maravilhas? Olha você está aqui. Olha para o seu irmão do lado e diz assim: você está aqui. Deus guardou você. Deus guardou sua casa. Como não crer em um Deus que faz milagres? Nós passamos por isso, muitos não passaram. Então nós não podemos ser incrédulos. Nós precisamos escolher a fé, porque a fé nos fará avançar a despeito das dificuldades. Então, irmãos, celebre a fé em Deus, celebre a vida, celebre a sua igreja, celebre os seus pastores, celebre a sua família. Sebastião Barros Travassos disse que a incredulidade é um abismo incomensurável. A fé é a única ponte entre o homem, o abismo e Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra escolha que nós precisamos fazer é entre a proclamação e a reclamação. O caminho da reclamação é muito mais fácil, é ou não é? Quando você tem um marido endemoniado, qual que é o caminho mais fácil? Orar por ele e se dedicar a ele, ou reclamar dele para o pastor? Qual que é, irmão? Depende do pastor, né? Às vezes reclamar para o pastor é mais difícil. Irmãos, quando Moisés mandou 12 espias para a terra de Canaã, ele mandou 12. 10 desses espias voltaram incrédulos, desanimados, amedrontados, reclamando. E aí a gente olha 12 pessoas que viram os mesmos frutos, viram os mesmos gigantes. Tudo que eles viram, os 12 viram. Porque 2 só se posicionaram de forma diferente. Grave isso que eu vou dizer para você. Eles preferiram a incredulidade do que a fé. E a incredulidade gera reclamação, enquanto a fé gera proclamação. Quando você olha a terra prometida por Deus e vê beleza, vê a beleza dela, a fertilidade dela, mas prefere acreditar nas adversidades, nos gigantes, na dificuldade, você se tornou um incrédulo. E aí, irmãos, nos dias de hoje precisam se levantar Calebes para mandar os incrédulos calarem a boca. Cala a boca. Bota aí Números 13:30. Números 13:30, por favor.
E aí nós vamos ver o que o Caleb, o povo está reclamando, falando lá tudo, e aí o Caleb se levanta no meio da congregação, vai dizer assim, ó: então Caleb fez o povo se calar perante Moisés e disse: subamos e tomamos a terra, é certo que venceremos. Qual é o caminho nós vamos escolher para avançar? Proclamação ou reclamação? Nós vamos proclamar, irmãos. Nós vamos proclamar com fé o poder de Deus, a glória de Deus. Não importa as adversidades que você está vivendo, não importam os momentos difíceis pelo qual você vai passar ou está passando. Se você tão somente parar de reclamar e começar a proclamar, Deus vai fazer coisas poderosas. De todo aquele povo, só aqueles que tiveram fé entraram na terra prometida. A terceira escolha que nós precisamos fazer é entre medo e coragem. O medo, ele é um dispositivo natural em nós. É natural sentir medo, porém o medo em excesso ele nos paralisa, nos adoece, nos amedronta. E nesses tempos que nós vivemos, nós vimos muitas pessoas com medo excessivo. Talvez vocês todos não entendam isso, mas quando um pastor olha para a sua ovelha, ele não tem o olhar da ovelha vizinha, ele olha a ovelha diferente. Quando uma ovelha vem conversar com o pastor, que nem o Gilmar falou, o pastor, ele não olha só aquilo que a ovelha está falando, ele olha o que está por trás daquilo, porque o pastor tem esse olhar de pai. Quando meu filho chega em casa meio assim, cabisbaixo, quando seu filho chega diferente, sua filha chega meio triste, você sabe que alguma coisa está errada. Assim somos nós, pastores. E nós pudemos presenciar durante esse tempo muitas pessoas com medo, que não era um medo natural, mas era um medo fruto de incredulidade. E nós aconselhamos, nós ajudamos na medida do possível, respeitamos. Mas, queridos, o povo de Israel, mesmo após presenciar os milagres de Deus, o poder de Deus, tudo que Deus havia realizado, ainda estavam com medo de avançar para a vida que Deus havia prometido. O medo nos impede de romper, o medo nos impede de avançar. Durante muito tempo eu tive medo de largar o meu trabalho para me dedicar ao ministério. Fazem 8 meses que nós estamos de forma integral no ministério, eu e a minha esposa. E nós temos vivido muitos milagres. Em 8 meses, nós temos vivido muitos milagres. Daria mais um período aqui. Mas eu quero que você entenda o seguinte: foi a coragem que introduziram Josué e Caleb na terra prometida. O medo te impede de viver o melhor de Deus. Para avançar, você precisa escolher ser corajoso. E por último, para avançar é preciso muito trabalho. Avançar requer trabalho, é ou não é, pastor Júnior? Se nós olharmos para a multidão, só o que nós vemos são famintos atrás de comida, atrás do benefício, atrás das facilidades, e apenas 12 com pão na mão para alimentar esses famintos. De que lado você deseja estar? Do lado daqueles que sempre estão procurando algo para comer, ou do lado daqueles que estão procurando alguém para repartir? Jesus, olhando a multidão, ele disse assim: os campos estão brancos e prontos para a colheita. Aonde existem homens e mulheres dispostos a alimentar pessoas, nunca faltarão famintos.
assim como aonde há sementes sendo semeadas, nunca faltarão frutos. Onde estão aqueles, irmãos, que não trabalham só pelo pão que perece? Onde estão aqueles que não trabalham mais pelo reconhecimento humano, mas o fazem para a glória de Deus? Jesus disse em João 17,4: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que tu me destes para fazer. Porque no final de tudo, irmãos, no resumo de todas as coisas, só uma coisa importa: a glória de Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. Se vivemos, vivemos para a glória de Deus. Se morremos, morremos para a glória de Deus. Se comemos ou bebemos, ou fazemos qualquer coisa, fazemos para que Ele seja glorificado. E aí, irmãos, preste atenção, resumo de tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Êxodo 14, verso de número 18. Por que tudo isso aconteceu? Nós precisamos encontrar propósito nas coisas. Por que o povo ficou cativo? Por que todo aquele sofrimento? Por que todos aqueles anos de escravidão? Está aí a resposta. A seguir o anjo de Deus, não, perdão, é isso aí. Os egípcios saberão, Deus falando para Moisés: os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com os seus carros de guerra e os seus cavaleiros. Quando nós nos posicionamos em Deus para avançar, com fé e não incredulidade, com coragem e não medo, com ousadia, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus, pastor Júnior, tem sido glorificado neste lugar, porque vocês tomaram essa posição de avançar com fé. Mas talvez há alguém aqui me ouvindo que não esteja fazendo essas escolhas. Mas o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Irmãos, Deus deseja fazer o seu nome conhecido na terra, amém? Os dias estão, irmãos, se abreviando. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a vida dessa igreja como um instrumento para revelar a glória dele ao mundo. Nós precisamos avançar, não há outra escolha para nós como igreja. Os dias estão se abreviando. Deus chama o seu povo para trabalhar. Deus chama o seu povo para exercer fé. Deus chama o seu povo para, com coragem, manifestar a glória dele. Deus nos convoca hoje a avançar. Eu quero fazer um desafio para você. Hoje nós estamos celebrando o aniversário de 11 anos dessa igreja, amém? Você vai fazer um exercício aqui comigo. Quando essa igreja completar 12 anos, você vai olhar e vai dizer o seguinte: nesse ano que passou, a minha fé aumentou, a minha coragem aumentou, eu trabalhei mais para Deus do que trabalhei nos anos anteriores. Como é que eu tenho avançado como pai? Como eu tenho avançado como esposo? Aonde a minha vida tem glorificado mais a Deus? Eu quero que você faça esse desafio hoje. No ano que vem você vai lembrar disso e você vai dizer o seguinte: Senhor, obrigado, porque eu te glorifiquei, realizando a obra que o Senhor me deu na terra para fazer. Deus, irmãos, está à procura daqueles que desejam manifestar a glória do seu nome. E eu quero profetizar na sua vida nessa noite um tempo de avanço. É tempo de avançar. Vamos colocar de pé. É tempo de avançar. Deus deseja romper na tua vida. Deus deseja que você seja totalmente tocado por Ele. Deus quer encher o seu coração.
Deus quer encher a tua vida, mas não para que você seja uma represa, mas para que você transborde. Porque no final de tudo, todas as coisas, elas são para que a glória de Deus seja revelada. Deixa Deus revelar a glória dele em você, amém? Deixa Deus revelar a glória dele através de você, amém? Aleluias, aleluias.